Uhum. Porque o 2G passa aqui pela parede, o 3G passa pela parede, o 4G passa e o 5G está passando aqui. Ele está falando de parede celular. A China publicou isso há 2 anos e meio atrás, que o 6G atravessa a parede da célula, a membrana da célula, e consegue acessar a mitocôndria. É grave. É grave. E a China disse o seguinte... Por isso a história do Wi-Fi que você falou, né? Não, o Wi-Fi, ele está rastreando quem está lá do outro lado numa leitura, né, termoelétrica, e ele sabe quem está e o que está fazendo. É visual em cima disso. O que parecia ser conspiração... O que parecia ser conspiração e agora não é mais. Agora é real, está assumido. Na realidade, nós estamos num ano de desacobertamento, onde muitas coisas estão vindo até nós, e agora você abre mão da tua liberdade para você se manter com a sensação de liberdade. Ok? São as câmeras para tudo quanto é lado, é o Wi-Fi te rastreando, os satélites mapeando tudo. Os satélites. Tem um filme do Will Smith com aquele... Puta ator, esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu. Que depois eu vou ver, mas é um filme muito antigo, dos anos 90 ou anos 2000, que é muito bom e mapeia tudo, ou seja, satélite tá vendo o que a gente tá falando aqui, ouvindo tudo e já tá... Mas continua, desculpa. E aí, em cima dessa realidade, né, na condição humana, analógica, biológica, nós precisamos criar uma blindagem a esse respeito. Ok. A Bíblia tem, lá em Efésios 6, uma armadura de Deus. Ok? Quando eu li aquela armadura pela primeira vez lá na década de 70, né, aquilo parecia ser algo metafórico, né? Porém, passado aí 5 décadas quase, ok? Quando eu faço a leitura, agora, quando ele diz capacete da salvação, frequência. Para blindar essa frequência. Frequência. Aí ele fala de um peitoral que é frontal, por causa do timo do coração, a área de impacto ventral e do coração. Frequência. Olha só. Ele fala do escudo da fé. Frequência. Ele fala de uma espada do espírito. Ele fala de cingir o lombo, que é a área ventral, a parte do umbigo, né? Inclusive, eu estou usando, né, cerâmicas no umbigo desse material. Ok? Ok. Né? E também de sandálias, que ele fala do evangelho que são de couro. Meu Deus! Trocar o solado de borracha, que é o que está dificultando a troca de energia com o solo. Interessante. Muito, muito, muito. Tua mãe, nós vemos de uma época que se usava couro e madeira como solado. E os caras colocaram borracha, o resultado é que todo mundo começou a ficar mais irritadiço e mais doente. Porque você não tem troca telúrica, né? Não faz aterramento, não faz. Quem está nos ouvindo tem que praticar aterramento. Quem tiver dificuldade de ter contato com a terra, pega o bendito do sal grosso, 2, 3 quilozinhos, pega um pano virgem, que pode ser até de chão, coloca numa baciazinha, bota o sal ali dentro e deixa o pezinho ali 30 minutos, 1 hora. Falar em deixar o pezinho... Vai fazer o aterramento. Mais um agradecimento que eu quero fazer, que agora... Que a gente foi naquele evento, desculpa, mas é importante isso. Eu esqueci o nome das tantas pessoas que você me apresentou e tantas práticas ali. Foi. E eu tava com um negócio no pé e ele me deu um selo, parecia uma fita isolante prateada, um negócio assim. E eles fizeram um tratamento, eu esqueci o nome dele. Deve ter sido o Zeno. Acho que foi. O Zeno. E eu pus no meu tênis, cara, eu te juro, gente, eu não falo essas paradas. Foi embora. Eu usei e eu tava já há 3 meses com o negócio do calcanhar. Inclusive, eu falei com ele dele vir comigo aqui pra gente bater um papo. Vamos, mas aquela parada dele ali é interessante. É o Zeno. Zenor. Muito bom, muito obrigado. Não, o trabalho dele é diferenciado. Continua. Mas aí, resumo. Então, você tem uma necessidade de quê? Blindagem. Você tem que blindar a tua mente.
você tem que blindar as tuas emoções e você tem que cuidar da tua microbiota intestinal por causa do eixo coração, o eixo pâncreas e o eixo cerebral. Por quê? Toda a ação de misantropia que está em curso, ela tem como objetivo desorganizar a microbiota, e aí entra os neurodivergentes, porque hoje se fala em neuroinflamação e a conclusão de todos os problemas é o intestino na área cerebral. Então, esquizofrenia está indo para o intestino, Parkinson está indo para o intestino, Alzheimer indo para o intestino, demência indo para o intestino, ansiedade, depressão, fibromialgia, pânico, tudo isso, Raul, está indo para o intestino, a conta está indo para o intestino. Então, você com o teu intestino doente, a tua mente fica doente, o teu pâncreas fica doente, o teu coração fica doente. Pâncreas, cérebro, coração, cérebro, intestino, cérebro, hemisfério direito, esquerdo, neocórtex cerebral. Então, nós estamos com uma sociedade que ela está sendo destruída. Lembra do sexo? Se eu paro de fazer sexo, androgenia. Se eu faço sexo com animal, zoofilia, não vai haver o quê? Procriação. Se nós pararmos o conceito macho e fêmea, não há procriação a não ser procriação assistida, in vitro, de indivíduos, ok? Que são criados à imagem e semelhança dos doadores de célula-tronco. Meu Deus! Sem espermatozoide e óvulo. Seres sintéticos. Já está em curso em 2026. A que se deve essa queda de testosterona e essa coisa de esse aumento de falar de necessidade de reposição hormonal? No caso dos homens... Geral, mas os homens, maioria das vezes, os que entendem necessário a tal da reposição hormonal. Fala assim, que inclusive a partir já dos... Fala, a partir dos 40 já é bom, mas não, tem gente que já tem, a partir dos 30 já é bom repor. Agora, eu não lembro de ouvir isso até agora, até a coisa de 2 anos pra cá. Total. Antes tinha, mas por uma necessidade específica, diagnosticada, olha, você vai precisar repor. Ou para melhorar algum desempenho. Por exemplo. Na área esportiva, inclusive. Isso, ou então por conta de uma deficiência que a pessoa tem, né? Agora, tá sendo usado igual o Monjaro, sei lá. As canetinhas. As coisas estão sendo usadas de uma maneira que eu tô na dúvida. O que é ok, faz parte de uma evolução científica que faz bem pro organismo, descobertas da ciência, que falam assim, não, isso faz bem pra você e tá tudo ok, ou são atalhos que na frente vão prejudicar. Pô, você mandou bem, cara. Tu tá inspirado hoje, hein, cara? Meu Deus do céu, cara. A gente vai ter que proteger você, cara. Temos que te proteger. Você tá muito inspirado. Por quê? Imagina que a carne com gordura animal era proibida. A pirâmide era o carboidrato. Que, aliás, eu fiz a dieta 21 dias só de carne com a Bife Passion, que mudou minha vida. Mudou, né? Então você imagina. Então, primeira coisa é que ovos faziam mal. Pois é, não podia comer mais do que 3 ovos por dia, senão dor de cabeça. Agora a galera tá comendo uma dúzia. Pois é. 20 ovos por dia. Ok? Então você tem uma ciência, e aí eu vou poder fazer uso, porque eu sou um cientista, né? Fajuta, corrupta, e que ela atende a algumas demandas de um sistema que trabalha contra a humanidade, porque você tem uma ação contra a humanidade. Nesse processo, você imagina que a questão da testosterona deixa você castrável, deixa você dócil, deixa você dominável, tira a capacidade de vigor. É o que está em curso. Então a gente olha, né? A posição do europeu hoje não é normal o que está acontecendo na Europa e o nível de baixar a cabeça que o europeu está tendo diante do desvio de dinheiro público que deveria ser usado para a população ser usada para armamento. Qual é a lógica?
Não tem lógica. Estão tirando dinheiro da educação, da saúde, e o europeu não está gritando, o espanhol não está gritando, meu Deus! E os caras sempre tiveram sangue, o quê? Fervendo, Claro. fervendo. O inglês também. Olha só o que está acontecendo. E o francês? Sendo invadido e está ficando por isso mesmo. Então, na realidade, quando você olha isso para o Brasil, a coisa ainda fica pior, né? A situação nossa é muito delicada. A China resolveu fazer algo incrível. Eliminar todos os perfis flex. O que são perfis flex? Aqueles que não traziam o enaltecimento do macho alfa. A China mandou suspender todos os perfis flex. Está proibido na China. Como assim? O que é perfil? Não entendi, seja mais claro. Mais claro. Para não derrubar o canal. Meu Deus! Olha só. O flex é aquele que vale tudo. Certo. Ok. Perfis, Esse é o quer flex. dizer, são as pessoas ou são perfis de mídia Não, social? são perfis de rede social. Você tá e nesse China, caso está sendo literal. A China o flex está sendo metafórico, no outro está sendo literal. Isso, Por isso que eu não entendi. Eles estão interrompendo esses perfis e não deixando mais, porque eles não querem mais essa influência certo. dentro da cultura chinesa, que eles começam a fazer o enaltecimento do macho alfa na China. Para não enfraquecer. Coisa que eles trabalham, a Coreia do Norte trabalha assim, e a Rússia trabalha também dessa mesma maneira, certo. ok? E agora, no Ocidente, nós temos o enaltecimento flex por hora, até o efeito Trump, nos Estados Unidos da América, que ele resolveu acabar o conceito de 48 gêneros e dizer na caneta que só há 2, macho e fêmea. Ok? Então, pelos Estados Unidos, começou algo que atingiu as empresas americanas a nível global, e agora nós estamos com uma onda de americanização das Américas, e a última agora é a Colômbia, que passou para o lado americano, meu Deus! E só sobrou a terra da jabuticaba, Jesus! Só misericórdia, ok? Então, todo o Pacífico está alinhado com o pensamento americano, né? Inclusive, devemos ter mudança já no México e em Cuba. O cara do Canadá, o primeiro-ministro, acabou de pedir demissão. Ah, é? Foi. Ele pediu demissão, agora. No meio da Copa do Mundo, ele pediu demissão. Vamos até chegar para falar de Copa, mas ainda nesse assunto que é interessante, essa misantropia, americanalização, enfim, que você está falando, eu vou em vários pontos aqui. Primeiro, essa questão dos gêneros. Eu tenho inclusive um quadro no programa chamado Opostos a Postos, que é para debate. Vou te chamar para a gente fazer um episódio de debate. E a premissa é que você diga 3 pontos positivos do seu oposto, independentemente se você concorda ou não. Só para te situar e contextualizar. A minha pergunta para você é, independentemente se você concorda ou não com essa questão de quantidade de gêneros, qual é a justificativa e argumento que é usado, que você possa me explicar, para dizer que não são só 2 gêneros e sim um monte, cisgênero, um monte de gênero? Qual é o argumento usado? Não, o argumento é simples, né? Você tem uma questão de ovo pendurado e ovo dentro. Tá, e são os 2 gêneros. Veja, fisiologicamente, ou você tem os ovos pendurados, ou os ovos estão dentro. Certo. Os teus ovos estão o quê? É pendurado, macho ou fêmea? Sim. Pendurado. Ok. A Aline, os dela estão o quê? Dentro. Sim. Eu pendurado. Imagina o cara solta pendurado. Não, tu já pensou? Meu Deus! Jesus, Aline! Jesus! Só misericórdia! Aline é Anselmo! Jesus! Tu já pensou? Meu Deus! Vai ser uma correria. Vai ser uma correria. Tu já pensou, cara? Não, só Deus. Mas vamos lá, vamos lá. Então, na realidade, você tem uma questão fisiológica. Certo. Ok. Depois da fisiologia, você vai ter uma questão sociológica.
Ok? Certo. E aí você justifica o que tu quiser sociologicamente. Mas e hermafroditas? Boa pergunta. E aí você tem uma questão do hino nacional brasileiro, que o gigante é hermafrodita. Ele é mãe gentil. Um gigante deitado em berço esplêndido. E depois ele vira mãe gentil. Ok? Então ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. Então, você tá com um Nephilim que ele foi amaldiçoado por uma sereia. Tudo bem, mas ele existe. Atlantis. Isso. E que ele teria até a década de 60, 70, 80... Ovo dentro e pendurado. Isso. Não. A predominância seria o pendurado. O exercício é da maternidade. Na ação da maternidade, ele vê o filho dele morrendo e não faz nada. É o que está escrito na letra. Verás que o filho teu não foge à morte. Ele permite a morte dos seus filhos. Percebeu? Em cima disso. Ok? Até porque ele sofreu o abandono da sereia, da feiticeira. Ok? Então ele está em depressão. Esse gigante está em depressão. Mas voltando para o que você quer entender. Que essa questão o hermafrodita, bíblica, o hermafrodita, não, eu estou trazendo dentro disso. O hermafrodita, ele seria uma anomalia genética. Certo. Ele não é uma normativa genética. Certo. Ok? Apesar que, se não me falha a memória, o cavalo marinho, ele é alguém que funciona como um hermafrodita. Ele tem os dois sexos. Certo. Então você vai encontrar alguns animais que têm esse perfil. Não é o nosso caso, né, da humanidade. A humanidade ela teria uma condição fisiológica, biológica, macho, e uma fêmea no processo de reprodução. Ok. Sexo para reprodução. Ok. Dentro da ideia do sexo recreativo, é aonde você vai encontrar outras 46 manifestações sexuais, que elas têm um componente sociológico, psicológico, antropológico para isso aí. Mas não é biológico. Não é biológico. Que não é biológico, ok? Esse é o ponto. Então, vamos lá. Misantropia, você precisa acabar com a figura do macho e a figura da fêmea. Sim ou não? Não, sim, continua, tô te ouvindo. Ok, não, quero que você acompanhe o raciocínio. Tem que acabar com ambas as figuras. Com ambas as figuras. Humanidade, ponto. Porque você não tendo o macho, você não tem a procriação biológica. Você não tendo a fêmea, você não tem a procriação biológica. Certo. Então, a procriação biológica, ela precisa ser interrompida. Então, vamos lá. Quem lançou o alerta... mas calma. Você já está entrando no alerta que eu ia te perguntar do alerta. Eu quero voltar a saber, eu quero entender aonde existe o hermafrodita. Ele existe? Existe. Se ele existe, não são 3 gêneros, então? Vamos lá. Ele seria uma anomalia. Mas anomalia ou não, ele existe. Não, ele existe. Se ele existe, são 3 gêneros. Existe o macho, o fêmea e o hermafrodita. Porém, o hermafrodita ele vai ter a predominância de um dos gêneros. Sempre. Ou ele vai fazer o efeito sêmen, ou ele vai fazer o efeito óvulo. Ele não vai ter os dois acontecendo ao mesmo tempo. É isso que eu quero entender. É isso aí. Ele não tem. Tanto é fato que em algumas situações é feito o processo cirúrgico de definição de qual é a predominância de gênero fisiológico. Vamos deixar assim. Por exemplo, a Roberta Close, ela era predominantemente mulher, só que nasceu com a genitália masculina. Tirou a genitália masculina. Se ela tinha os ovos dentro. Porque aí manteve-se os É isso aí. Se os ovos estão dentro, então, fêmea. Nesse caso. Ovos pendurados, macho. Mas no caso ela tinha dentro e pendurado. Mas aí há uma predominância. Mas não gerava esperma, por exemplo, pendurado. Então eles identificaram que os óvulos seriam ativos e os testículos não. O ponto que eu quero dizer é, existe. E eu aqui não estou defendendo essas 48 categorias, não. Estou só querendo colocar mesmo um ponto em que nós estamos explicando a maneira para o povo entender. Exato. Que é a questão fisiológica. Igor, por favor, me avisa, tá? A fisiológica é um jeito e na área sociológica, antropológica,
psicológica, aí, meu irmão, vai embora. Inclusive não é, respeito, não, inclusive não é 48 e a rapaziada tá um pouquinho atrasada, né? Por quê? Você tem que botar a IA, você tem que colocar os robôs e os androides. Não, você tem que colocar as bonequinhas da história. E você tem que colocar os alienígenas! Meu Deus! O sexo com aliens, Raul. Tem os alienígenas na história, cara. Tem. Tem. Da mesma maneira que os deuses fizeram filhos com os humanos e são os semideuses. É isso aí. Existem os alienígenas que podem sim procriar com os humanos. Inclusive, eles dizem que 80, não, um pouquinho mais, são cerca de 10%, daria em torno de uns 800 mil alienígenas entre nós. Como seria um alienígena procriando com não semideus, e sim um... É isso aí. Seminígena. É, um seminígena. Meu Deus! Meu Deus, novo termo aí. Seminígena. Seminígena, né? E aí, tu imagina você descobrir que a criatura que tá contigo é um nórdico, é um grey, é um setsoide, é um nórdico. E essas 4 que saíram agora mais enfatizadas? São essas. O nórdico, os grey, os setsoide, né? E os reptilianos que gostam de comer coisa viva, né? E aí, o aviso... Nós vamos entrar no aviso ou ainda não? Então... Meu Deus! Vamos entrar no aviso. Vamos entrar no aviso? Acesse aqui aline.rosa.333. A Aline que a gente tanto tá falando aqui. Conheça o trabalho dela, acesse o QR Code. Olha, não é leitura de tarô e baralho cigano como vidência, é leitura de campo, é sensacional o trabalho da minha esposa. Um beijo, meu amor, se estiver assistindo. Isso aí, Dona Aline. Dona Aline. Tem também o templo, tem o Instagram do Templo Almar. Como é que tá? Alguém já sabe? Templo.almar, deve ser ALMAH, bem legal o espaço, tá bonito demais aqui. Então acesse, conheça o trabalho dela, marque, passe com ela, inclusive sessões de Kundalini, olha, ela é fenomenal, meditação